grite, profetize, libertação em nome de Jesus neste lugar, porque nós queremos receber. Amém? Bora lá? Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de opressão, todo espírito de cansaço nesta noite, toda seta, toda ação de inimigo que queira atrapalhar o culto dessa noite, toda canseira espiritual, toda opressão, em nome de Jesus, nós damos uma ordem, Satanás, pega o seu lixo, sai deste lugar. Este é o momento de adoração, este é o momento de busca, este é o momento de entrega, e não aceitamos canseira, não aceitamos fadiga espiritual, não aceitamos Satanás trabalhando neste lugar para roubar o que o Senhor já preparou para a igreja do Senhor. Então Satanás pega todo o seu lixo, toda a pressão nessa noite, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, abra a porta aí, diabo, em nome de Jesus, toda opressão, todo pensamento contrário, todo coração contrário neste lugar, nós damos uma ordem em nome de Jesus, saia com todo o seu lixo, porque este lugar é lugar de adorar, este lugar é lugar de entrega, este lugar é lugar de mover do Espírito Santo de Deus. E tudo que tiver contrário neste lugar, já caiu por terra em nome de Jesus, porque nós somos filhos amados do Senhor, estamos aqui na nossa noite para adorar e agradecer aquele que é digno. E se você crê, dê glória a Deus. Se você crê, aleluia. Se você crê, um culto de vencedores nessa noite. Nós somos mais do que vencedores. Nós somos chamados para fazer a diferença nessa terra. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Nós somos igreja do Senhor. A porta do inferno não vai prevalecer contra a tua vida, contra a tua casa, contra a sua família e contra a sua geração. Porque é assim que a palavra diz. E se ela diz, nós acreditamos, porque ela é verdadeira. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tu és lindo, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Que noite cheia da presença, da unção de Deus. Aleluia. Boa noite, igreja do Senhor. Graça e paz. Amém. Estou olhando e vendo uns rostos surpresos de ver a diaconisa Soraya aqui no altar, em pleno domingo do Dia dos Pais. Mas esse convite, eu sei que ele não veio do coração dos meus pastores, eu creio que ele veio diretamente do coração de Deus para nós. É surpresa para mim também. Durante a semana eu fiquei a me perguntar, Senhor, mas eu ministrar no Dia dos Pais é uma responsabilidade muito grande. Não que eu esteja tentando fugir da responsabilidade, mas todos nós sabemos que é um dia especial. Amém? É um dia especial para vocês? Amém. Amém. Eu creio que é um dia especial para todos. Para aqueles que têm o seu pai terreno aqui presente, para aqueles que os pais já se foram, para aqueles que ainda têm o seu pai aqui do lado, que é um pai presente, que é um pai amigo, que é um pai fiel, um pai motivador, encorajador. Mas nessa noite o Senhor tem uma palavra de vida para todos nós. Para quem tem pai e para quem não tem pai. Amém? E eu confesso que estou um pouco, não vou dizer nervosa, mas emocionada. Amém. Porque meu cunhado, o diácono Carlos, e a sua esposa Cátia já congregam com a gente aqui há alguns meses. E hoje eu tenho também a presença do meu esposo Almir aqui, os meus filhos que sempre estão, e também da minha sogra Iraci ali atrás. E durante muito tempo eu tenho convidado meu esposo para vir aqui no culto, durante o dia que eu vou ministrar, e ele sempre diz, não, eu não vou porque senão você vai ficar nervosa, eu não vou, e fica falando mais ou menos assim. E hoje ele não sabia que eu estaria aqui em cima do altar. Mas eu sei que Deus tem um propósito especial para nós nessa noite. Amém? Essa oração de intercessão que a nossa pastora fez aqui no início é algo direto do trono do Pai, porque quantas coisas aconteceram para que eu não estivesse aqui nessa noite. Muitos foram os desafios,
Mas até agora há pouco eu falei para a pastora, disse, eu vou continuar sorrindo, dando glória a Deus e dizendo que o meu pai é bom. Amém. E nessa noite eu quero perguntar para vocês, Deus é bom? Amém. Eu não estou afirmando, eu estou perguntando. Deus é bom? Então vamos refletir um pouquinho nessa noite sobre essa afirmação que vocês fizeram, sobre essa resposta que nós dissemos, né? Que Deus é bom. E quando eu estava refletindo sobre essa palavra, meu esposo, eu lembrei de uma conversa que eu tive outro dia com meu esposo, ele perguntando, né? Dizendo que eu ouvi Dentro da igreja, pode sentar, por favor. A gente vai conversar um pouquinho. O meu cunhado, o diácono Carlos, ministrou outro dia aqui dizendo que as coisas de Deus são simples, mas elas não são de qualquer jeito. Amém? E eu peguei essa frase para mim. E a palavra que o Senhor nos traz nessa noite é uma palavra tão simples que eu fiquei, já tem acho que quase um mês que eu venho meditando nela e eu ficava perguntando, mas Senhor, essa palavra é uma palavra tão simples, tão óbvia. Não vão rir de mim não quando eu for compartilhar lá, então dizer, vem aqui para falar o que todo mundo já sabe. Mas o Espírito Santo disse para mim que as coisas óbvias são exatamente nelas que a gente muitas vezes se perde. A gente não tropeça em pedras grandes. Nas pedras grandes a gente faz o quê? A gente sobe em cima delas, passa por cima e dá um salto lá na frente, na verdade. Mas as pedras pequenas são aquelas que fazem a gente tropeçar, muitas vezes nos machucar e parar a nossa caminhada. É isso que acontece. E a palavra que o Senhor me trouxe nessa noite para compartilhar com a igreja está lá no Salmo 34. Oh, glória. Salmos 34. Amém. Usa ela, Deus. Salmos 34. E não é no versículo 7, como muita gente já está pensando aí, que no versículo 7 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Não é essa palavra que nós vamos examinar nessa noite. Nós vamos ler o versículo 8. Amém? A minha versão é a Almeida Fiel. Salmos 34, 8 diz: Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. O 9 também, por favor, irmão Giovanni. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Amém? E, Senhor, neste momento, Pai, eu quero orar mais uma vez, só te pedindo direcionamento, Pai. Que não seja, Deus, aquilo que eu tenho planejado, aquilo que eu tenho pensado em falar, mas que as palavras venham diretamente do teu trono, Pai. Para edificar, Senhor, não só a minha vida, mas a vida da tua igreja, Deus. Porque eu sei que há pessoas nesse lugar, Senhor, precisando ouvir a tua palavra, precisando ouvir essa mensagem. E que nessa noite nós não venhamos sair daqui, Pai, da mesma maneira que nós entramos. É assim, Deus, que eu te oro nessa noite e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Outro dia eu conversando com meu esposo e ele perguntando, ele disse, ouvi um louvor tão bonito e falava que alguns questionamentos a respeito de Deus e dizia que nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. Eu sei que lá no refrão dizia que ninguém explica Deus. E ele ficou conversando comigo e eu tentando explicar para ele, mas a resposta era óbvia. Eu dizia, ninguém explica Deus. Deus é algo que não se explica. Deus é algo que se experimenta. Deus é algo que se prova. Amém. Amém? E eu pergunto para vocês, essa água é boa? Sim. Essa água é boa? Sim ou não? Só tem duas alternativas. Essa água é boa? Sim ou não? Sim. E como é que vocês sabem que ela é boa? Provando. Vocês já provaram dessa água aqui que está na minha mão? Ainda não. Dessa aqui não. E bem assim é o nosso relacionamento com Deus. Nós temos ouvido falar tanto, nós estamos vivendo dias em que se ouve tanto falar de Deus. A gente ouve falar de Deus na internet, a gente ouve falar de Deus na televisão, a gente ouve falar de Deus nas ruas.
Mas eu vejo nós estamos vivendo também uma época de pessoas tão, como é que eu posso ser mais clara, sem machucar ninguém, mas nós estamos vendo pessoas fracas na fé. Revela, Deus. Nós falamos muito em Deus, mas o nosso relacionamento, a nossa vida com Deus tem deixado muito a desejar. E quando eu falo isso, eu não estou querendo criticar ninguém, eu não estou querendo apontar o dedo para ninguém, mas quando diz lá no versículo, na parte B, no 34:8b, bem-aventurado é o homem que nele confia. A gente fala tanto que confia em Deus, mas quando nós temos uma conta para pagar amanhã e a gente não está com dinheiro na conta, não está com dinheiro na carteira, a gente já não dorme preocupado hoje. A gente já vem para o culto, hoje a gente já está aqui no culto já pensando, meu Deus, e aquela conta que eu tenho para pagar amanhã? Cadê a nossa confiança nele? Quando a Bíblia nos fala aqui que bem-aventurado é feliz, é próspero, é aquele que não precisa ter medo, é aquele que não se preocupa, aquele que confia plenamente no Senhor. E nós falamos tanto que o Senhor é bom, mas será que a nossa vida está sendo coerente com essa afirmação que a gente está fazendo? E não era bem isso, eu fiquei com essa reflexão, e quando caiu para ministrar hoje no Dia dos Pais, o Senhor trouxe algo mais. E para a gente entender, eu queria compartilhar com vocês o significado de provar. Quando diz aí, provai e vede, provar significa demonstrar a verdade. Quando eu provo, eu perguntei para vocês se essa água é boa, não foi? Vocês estão dizendo que ela é boa porque ela é uma água clara, uma água que é aparentemente boa, na verdade. Mas olha o que é que eu vou fazer. Eu posso afirmar, eu posso provar com toda certeza agora que ela é boa. E bem assim é quando a gente tem uma vida com Deus, quando a gente se relaciona com Deus de maneira mais profunda, mais firme. Quando a gente vive de fato aquilo que Ele nos fala. Amém? Provar também significa comprovar a autenticidade com razões, fatos ou experiências. E aí eu queria compartilhar uma experiência com vocês. Hoje é Dia dos Pais e talvez algumas pessoas não vieram para a igreja porque estão tristes, porque já perderam seu pai. Outros dizem que não têm o que comemorar porque não tiveram um bom pai. E eu fiquei a perguntar para Deus, que exemplo eu teria para dar a respeito de paternidade? Eu vivi uma vida, até bem pouco tempo atrás, me sentindo órfã, mesmo tendo um pai vivo. Vocês vão me olhar e dizer, como assim? O papel de pai, nós entendemos como aquele que provê o sustento, como aquele que provê segurança, como aquele que provê direcionamento, orientação, correção e também ensino. Amém? E eu cresci, vivi a minha vida inteira me sentindo órfão nessas questões. E é uma coisa, quando a gente alimenta, quando a gente carrega esse sentimento dentro de nós, eu consegui entender que isso também atrapalhava o meu relacionamento com Deus. Eu ficava, durante muito tempo, eu olhava para Deus somente como o Senhor, porque aqui no Salmo 34, diz, provai e vede que o Senhor é bom. Mas hoje vamos trocar essa palavra Senhor por Pai. Provai e vede que o Pai é bom. Amém. E eu tinha um relacionamento com Deus que era somente de Senhor. Então, de temor, de obediência, de reverência, mas eu não conseguia me relacionar com Deus como Pai. E ao longo da minha caminhada de aprendizado, de estudos, né, sendo orientada pelos nossos pastores, eu consegui entender que eu não conseguia me relacionar com Deus como Pai, devido ao meu relacionamento com o meu pai terreno. Mas isso foi quebrado no dia que eu consegui entender e
perdoar o meu pai terreno por todas as falhas que ele tem. E saber que eu tenho um pai nos céus, que me formou desde antes da fundação do mundo. E o que ele vem dizer para nós nessa noite é que esse relacionamento que nós tínhamos, que o seu povo tinha lá no Antigo Testamento, somente de Deus como Senhor, Deus, na sua infinita sabedoria, percebe isso, que há uma deficiência, que há uma necessidade de que esse relacionamento passe para um nível mais profundo. E ele faz o que? Ele envia Jesus. Jesus, que era o seu filho único. Deus o envia aqui na terra para não ser mais o seu filho único, mas para ser o seu filho primogênito. Porque Jesus veio para essa terra, Jesus veio à terra não somente com o objetivo de nos salvar, mas ele veio também com o objetivo de nos ligar novamente ao Pai. Porque a nossa comunhão com o Pai foi quebrada lá no jardim, no Éden, quando Adão e Eva pecaram. Até então existia um relacionamento profundo, genuíno, de Adão e Eva com Deus, com o Criador. Mas o pecado nos afasta de Deus. E o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva. E o relacionamento com Deus foi quebrado, foi interrompido. E aí Deus manda Jesus aqui para que eu e você pudéssemos ter esse acesso direto ao Pai através de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Nós continuamos dizendo que Deus é bom. Amém. Mas nós só conseguimos saber que Deus é bom quando nós buscamos nos alimentar do que Ele nos oferece. E qual é o alimento que Deus nos oferece? A palavra. E quem é a palavra? O próprio Jesus. Lá em João 1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E Jesus é esse Verbo, Ele é o Verbo, Ele é a palavra. Jesus é o alimento vivo que desceu do céu para nós. Lá em João... Aleluia. Glória a Deus. Lá em João 6,35... Aleluia, Senhor. Em João 6,35, Jesus nos afirma, Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Esse é o alimento verdadeiro que desceu do céu para nós, para que nós pudéssemos nos alimentar dele, fortalecer o nosso relacionamento com Deus. E na quinta-feira a pastora da Gita estava ministrando aqui sobre aquele paralítico que ficou 38 anos se arrastando, né? E não chegava até o tanque para ser curado. E Jesus chega até ele e pergunta, né? Você quer ser curado? E ele fica arranjando desculpas. E enquanto a pastora ministrava, eu fiquei ali pensando nessa palavra. E quantas vezes nós somos filhos que temos inventado desculpas para não fortalecer o nosso relacionamento com o nosso Pai. E quando é que nós inventamos essas desculpas? Quando nós procuramos, quando nós nos relacionamos com Deus, como se Ele fosse um banquete self-service. É um exemplo bem prático, por interesse, né, pastor? Por puro interesse. Eu nunca vou esquecer desses exemplos que a pastora sempre dá, quando uma pessoa chega no self-service, e para as pessoas que sabem que aqui funcionava um restaurante self-service, aqui nós tínhamos 50 tipos de alimentos, e alguns desses alimentos eram completamente saudáveis, nutritivos, com as vitaminas que o nosso corpo precisa para ficar bem, para ficar forte, para ficar nutrido. Mas também tinha outras coisas que não eram tão nutritivas assim. E quando uma pessoa chega diante de um banquete desse, diante de uma oferta dessas, o comportamento dela define os seus interesses, define o seu tipo, a forma como ela se relaciona com o alimento. E eu estou fazendo essa comparação aqui para ficar mais claro para nós. Muitas vezes nós não fortalecemos
nosso relacionamento com Deus, porque a gente chega no self-service e a gente quer batata frita, a gente quer macaxeira frita, a gente quer feijoada, a gente quer buchada, a gente quer um monte de comida pesada, um monte de coisas que a gente vai comer e vai passar mal. Mas é aquilo que nós estamos desejando. Quando na verdade Deus tem um alimento fresco, puro, dizendo, ó, come essa salada, come esse legume, come esse feijãozinho aqui que tem tanto nutriente que vai te deixar forte, vai deixar você bem para viver, para passar o resto do dia bem e não vai te fazer nenhum mal. Só que muitas vezes nós estamos deixando de lado o alimento puro, fresco e verdadeiro que Deus está nos oferecendo. Por quê? Porque nós queremos satisfazer somente o nosso desejo. Nós queremos satisfazer aquilo que nos dá prazer. E muitas vezes comer o que Deus nos oferece, comer o que o Pai nos oferece, que vai nos manter seguro, não é aquilo que a gente deseja. Mas no versículo, no Salmo 34, no versículo 9, diz, temei ao Senhor, vós e os seus santos. E o significado de temor é obediência, reverência. Então aqui quando ele diz, temei ao Senhor, vós, os seus santos, quem são os santos de Deus? Nós, a igreja. Amém. Nós somos os seus santos, então nós devemos obedecer o que o Pai nos manda. Se o Pai manda é bom, é perfeito, é agradável. Amém. Batata frita é uma delícia, mas se eu comer batata frita todos os dias, eu vou ter vitamina, eu vou ter saúde, eu vou ter força, eu vou ter vigor para trabalhar, para viver bem? Não vou. Eu estou passando por um processo agora de reeducação alimentar e quantas vezes eu olho para aquele alimento e disse, não era isso que eu queria comer, mas imediatamente eu me lembro que é o que eu preciso comer, que é aquilo que o meu Pai me oferece. Amém. E muitas vezes nós não queremos obedecer, o que está aqui. Porque nos causa dor, nos causa confronto, nos causa desconforto. Nós temos que todos os dias renunciar o nosso eu, renunciar a nossa vontade para obedecer a palavra de Deus. E nós estamos vivendo uma geração em que os filhos estão abandonando a casa do pai com muita facilidade. Os filhos estão deixando a casa do pai com muita facilidade. É só chegar para almoçar e hoje não tem suco não, é só água. Não quero almoçar aqui não, vou virar as costas e vou almoçar na rua. Eita Deus. Bem assim, somos nós quando chegamos na casa do Pai e está saindo uma palavra aqui do altar e é uma palavra mais dura, uma palavra de correção. Nada que sai do altar eu vejo como palavra de correção, eu vejo como palavra de amor, porque a Bíblia diz que o Pai corrige o filho que ama. Sabe? Eu já ouvi os nossos pastores ministrarem aqui a respeito da família deles e darem lindos testemunhos. Eu olho para os meus pastores e vejo referência de família. E não somente da família deles, mas eu vejo referência de família da base familiar que eles tiveram em casa, do pai, da mãe. E um exemplo muito forte que a nossa pastora sempre compartilha é quando ela estava fazendo algo de errado e o pai dela ia dizer, filha, eu lavo as mãos, eu não vou mais te corrigir. E tem algo que é muito doloroso para nós, que é a indiferença. Quando alguém olha para você e diz, eu lavei as mãos, eu não faço mais nada por você. Isso é muito forte. Fala, Deus. E nós precisamos entender que no dia que a gente chega na casa do nosso pai e não tiver suco, não tiver 3 tipos de suco, não tiver 3, 4 tipos de carne, salada, não tiver tudo aquilo que a gente quer comer, a gente vai sentar na mesa, vai levantar as mãos para o céu, vai agradecer ao Senhor, porque o Pai sabe o que é que nós precisamos naquele dia. Assim como Ele sabe o que nós precisamos nesse dia de hoje. Nós precisamos tomar posse dessa palavra que diz que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Quando Davi falou esse salmo, quando Davi escreveu esse salmo, eu estava estudando o contexto histórico dessa palavra. Foi na época em que Davi teve que fingir de louco para fugir de Abimeleque. Não é isso, pastor? Ele teve que fingir de louco para fugir do exército inimigo. E ele diz, olha, ele está falando, dizendo, olhem, venham e vejam que o Senhor é bom, o Senhor me livrou das mãos do meu inimigo.
comigo. O Senhor é aquele que peleja nas batalhas e me dá a vitória. Mas eu só vou saber que o Senhor é bom se eu provar, se eu buscar provar isso. Se eu buscar provar isso. Eu acho que todo mundo já viu esse bolo lindo, maravilhoso que está aqui. Será que é bom? Amém. Mas a gente vai querer provar comendo. Que seja assim no nosso relacionamento com Deus. Que a gente venha tomar posse dessa palavra para as nossas vidas. Que a gente não venha somente falar da boca para fora. Porque eu escuto até as pessoas que mal acreditam que Deus existe, dizer que Deus é bom. Vira tipo uma frase popular que as pessoas saem falando, mas muitas coisas nós falamos e não buscamos o verdadeiro significado delas na nossa vida. Nós falamos, viram muitas vezes os ditados gospels, ditado gospel, né? Os ditados aí da moda. Mas a palavra de Deus não é ditado da moda, a palavra de Deus é vida para nós. Amém. Mas ela só é vida se a gente pegar ela e colocar em prática. Verdade. Eu tive que trabalhar essa noite, durante toda essa noite, para cumprir uma agenda de entregas, para poder estudar a palavra, para poder me preparar para estar aqui hoje. E algumas coisas aconteceram durante essa noite para que eu viesse olhar e perguntar, mas Deus, por que isso está acontecendo comigo? E eu olhei, sorri, agradeci, disse, o meu pai continua sendo bom. Eu estou cansada, eu estou com sono, já estou no meu limite físico. Mas o meu pai é bom. Olha só, eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho tudo o que eu preciso. Eu tenho tudo o que eu preciso. Lá no versículo 10 desse mesmo salmo, irmão Giovanni. Outro dia o pastor fez a abertura aqui nesse versículo e me chamou muita atenção. Porque diz que os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Todos aqui ouvem falar que o leão é o rei da selva, é o maior predador da selva. Mas a palavra diz que até os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Mas aqueles que buscam o Senhor, Amém. bem nenhum faltará. Nada faltará aquele que busca o Senhor, aquele que fortalece o seu relacionamento com o Senhor. Eu creio, Pai. E nessa noite, o Senhor nos traz essa palavra para que nós venhamos despertar e buscar fortalecer o nosso relacionamento com Ele. Amém. Que não seja só um relacionamento de boca para fora, mas que seja aquele relacionamento que na hora que você abre o seu olho, você já convida o Espírito Santo e diz, vem ficar comigo esse dia. Aleluia. E que nós estejamos atentos, porque quando a gente convida o Espírito Santo para estar conosco, a gente tem que estar atento para o que Ele vai fazer, para o que Ele vai nos orientar. Outro dia eu convidei o Espírito Santo para ficar comigo, para me orientar, e durante o dia distraída com os afazeres, e algumas coisinhas o Espírito Santo falou comigo, e eu distraída achando que era bobagem da minha mente. Quando foi depois eu, desculpa Espírito Santo, porque o Senhor me avisou e eu não dei ouvidos. E logo de manhã, quando eu abri os olhos, eu te convidei para me orientar nas decisões que eu precisava tomar. Mas a gente vai falando e esquece de viver. No dia seguinte, quantas coisas Ele me orientou e deram certo, e eu fui só agradecer, porque eu fiquei ligada naquilo que eu tinha falado, naquilo que eu tinha pedido para Deus. Sabe, Jesus em um outro momento ele vai dizer que se nós que somos maus, os nossos filhos pedem pães, a gente não vai dar uma pedra para eles. Imagina o nosso Pai que está no céu. Amém. Tudo aquilo que nós pedimos a Ele, Ele é bom para nos dar. Amém. Mas para que nós venhamos receber, nós precisamos viver uma vida de obediência. Que é viver uma vida de temor a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o que atrai a bênção, atrai o favor de Deus para nós. Amém? Amém? E Jesus é o elo que veio, é aquele que veio restabelecer a nossa comunhão com o Pai. Lá em João, deixa eu ver aqui o... Não era a hora do meu celular bloquear. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor, você pode exaltar, dizer palavras de adoração para o seu Pai.
Porque você está aqui para adorar Ele, é o seu Pai. Você não está aqui para dizer amém, glória a Deus, para o que a irmã Soraya está falando aqui no altar. Você está aqui para dizer amém, glória a Deus para Ele. Porque é Ele quem tem falado para nós. Aleluia. Aleluia, Deus. Obrigada. Lá em João 1,12. Lá em João 1,12, Jesus, a palavra nos diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então Jesus veio para que todo aquele que crê que Ele é o Filho de Deus, também pode ser chamado de Filho de Deus. Amém? Você crê nisso? Amém. Então que nós venhamos tomar posse dessa palavra para as nossas vidas, para o nosso coração, porque nós precisamos avançar, nós precisamos não só falar, mas nós precisamos viver. Amém. E Jesus nos diz também lá em João 14, João 14, 6. Aleluia. Sabe, meus irmãos, Jesus veio dizer para nós que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém. Então, Jesus é o único que nos leva ao Pai. No Antigo Testamento, as pessoas precisavam de um intermediário, de um sacerdote, para ter acesso a Deus. E hoje nós temos Jesus, que nos leva diretamente para o nosso Pai. Jesus veio aqui para pegar na nossa mão e dizer: venha que eu vou lhe dar acesso ao nosso Pai. O Pai que era meu, agora eu compartilho e chamo de nosso. Olha só o privilégio e o poder que isso tem nas nossas vidas. Mas nós precisamos tomar posse de fato dessa palavra. Nós precisamos tomar posse dela todos os dias. Quando a dificuldade vier, a gente tem que lembrar e dizer: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus, eu sou irmã de Jesus Cristo. E tudo que é do meu Pai é meu também por herança. Amém. Jesus, ele veio aqui e ele disse que a nós seria dado poder para curar enfermidades, para expulsar demônios, para pisar em serpentes, para repreender todo o mal. E por que nós estamos nos calando diante de qualquer coisinha que chega na nossa vida? Nós estamos nos calando diante de coisas tão pequenas. E a nossa pastora, quando ela está aqui, ela diz: pode me chamar de doido o que quiser, mas eu peço tudo para o meu Pai. Amém. E ele dá, pastora? Dá demais. Dá demais. Não, e eu estou pegando isso para mim, porque outra coisa eu aprendi na minha caminhada com Cristo é que eu quero estar perto das pessoas que me aproximam mais de Deus. As pessoas que estão me levando para longe do meu Pai, que estão me levando para longe da moradia do meu Pai, não. Essas eu vou riscando da minha agenda. Oro por elas, mas eu vou riscando. Eu não tenho tempo na minha agenda para elas. Então eu quero estar perto das pessoas que me aproximam de Deus, das pessoas que acrescentam, das pessoas que quando vem me oferecer um alimento, eu sei que é um alimento puro, é um alimento que vem diretamente do trono de Deus através dessas pessoas, através dos sacerdotes da nossa igreja, do nosso templo aqui que Deus colocou para cuidar de nós. Sabe? Porque muitas coisas têm sido oferecidas para nós. Só que tem muita coisa misturada por aí. Muita coisa misturada. E talvez esse comentário que eu fiz aqui, de que muitos filhos estão saindo, se afastando da casa do pai por qualquer coisa, talvez a explicação seja essa. Uma das explicações é que andam comendo em vários lugares e não sabem nem o que é que comeu, o que é que fez mal. Porque comeram em tantos lugares que não sabem o que é que fez mal. E quando eu falo isso, eu lembro de alguns clientes que eu tinha, que eu até já olhava para eles, quando dizia: fulano está chegando aqui, fulano deve ter comido em algum lugar e passou mal, e veio para cá buscar um alimentozinho bom, um alimento que sabe que é fresco, não é comida requentada. E eles mesmos falavam: comi em tal lugar, a comida me fez mal. Aí vim aqui comer uma saladinha, comer um legume, que eu sei que a comida é fresquinha, a comida é bem feita, é saudável. Sabe? E às vezes nós saímos por aí e comemos um alimento que nós não sabemos a procedência. E esse alimento nos faz mal. E de repente
repente a gente está doente e se a gente não correr para pedir socorro, para comer um alimento saudável, a gente vai adoecer e morre. E por isso muitos filhos estão fora da casa do pai. A história do filho pródigo é algo lindo, é algo assim que eu não me canso de meditar. Porque eu lembro daquele filho, quando estava lá passando fome, que nem a comida dos porcos dava para ele comer, ele caiu em si e disse: na casa do meu pai, os servos dele não passam fome, são bem tratados, então eu vou voltar para lá e vou pedir para ser pelo menos servo. Sabe, ele teve noção, ele teve humildade, ele teve entendimento de que ele tinha um pai para onde ele podia voltar. E nessa noite o Senhor nos fala: não importa o que você comeu por aí, não importa o que aconteceu na sua caminhada, eu sou o seu pai, eu te quero de volta, eu te aceito de volta. Porque aquele pai, quando o filho chegou pedindo para ser recebido como servo, o pai mandou calçar sandálias nos seus pés, colocar um anel no seu dedo e ele festejou. Sabe? E aquele pai, na história, era um homem como nós. E eu fico imaginando como é o nosso Pai Celestial quando um filho seu volta para casa. Hoje nós tivemos batismo, 3 almas para... 2 não estava ajudando, mas eu já profetizo em nome de Jesus que é o terceiro. Amém? Amém, porque eu olhei e já vi 3 pessoas sendo batizadas e eu disse: o céu hoje está em festa. Porque o nosso Pai, Ele festeja quando um filho seu volta para casa. Então que nessa noite nós possamos deixar para trás os relacionamentos ruins, as experiências ruins que nós tivemos com o nosso pai terreno, as experiências ruins que nós cultivamos ao longo da nossa vida. Porque hoje, como eu falei para vocês, eu entendo, hoje eu perdoo meu pai, porque eu sei que ele não teve referências, hoje ele não teve instrução, ele não teve ensinamento, e ele não passou para mim porque ele não tinha recebido. Sabe? Então você não pode dar para o outro aquilo que você não tem. Eu só dou o amor para a diaconisa Thaís se eu tiver amor primeiramente por mim. Então meu pai não teve amor, não teve afeto, não teve carinho, não teve ensinamento. Mas eu sei que enquanto meu pai terreno não teve nada disso, o meu pai celestial estava cuidando de mim. E hoje eu estou aqui para compartilhar essa história com vocês. Porque talvez alguém também tenha vivido algo semelhante ao que eu vivi. E o que o nosso Pai Celestial diz para nós é que, em todo momento, Ele está cuidando de nós. Amém. Ele só diz assim, ó: venha e prove. Aleluia. Prove, tire a prova, tenha certeza de que eu sou bom. Não fique achando que eu sou bom porque outras pessoas disseram. Porque relacionamento com Deus é uma coisa que não se terceiriza. É uma coisa que se vive, é uma coisa que se busca, é uma coisa pessoal, é uma coisa individual. Eu estou muito feliz hoje de ver o meu esposo aqui, meu esposo Almir, pai dos meus filhos, pai da herança que o Senhor me concedeu. É um dia muito especial, é dia dos pais, mas é muito especial para mim. É muito especial para mim. Está aqui também a minha sogra e hoje nós conversávamos e ela dizia que ela não conheceu o seu pai, ela foi abandonada pelo pai terreno já no ventre da mãe, mas a palavra diz que o nosso pai, ele que nos gerou desde antes da fundação do mundo, nós já existíamos nele. E é essa verdade que nós precisamos carregar, é essa verdade que nós precisamos viver. Amém? Essa é a palavra que o Senhor trouxe para nós nessa noite. E eu não vou me prolongar mais, porque eu creio que Deus falou com vocês, porque Ele falou comigo fortemente. Então que você guarde essa palavra no seu coração e não deixe de provar e ver que o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, que hoje Ele não é só nosso Senhor, Ele é o nosso Pai. Ele é bom. E que nós venhamos provar dessa bondade de Deus. Amém? Glória a Deus. Amém.
Amém, igreja? Amém. Você está aí ainda? Amém. Tá todo mundo já querendo ir no colo do Pai. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Boa noite. Pastor, vai chamar mais alguém, né? Para vir para o culto? Porque você sabe que você chamar mais alguém. Né? Amém. Ó, segredo ali, ó, segredo. É brincadeira. Boa noite, queridos. Boa noite. Nossa, como vocês estão ficar assim chorando quando ficou? Comiram hoje não? Deus é bom? Deus é bom? Amém? Até as pessoas que não têm tanta intimidade com Deus professam isso. Mas há uma diferença na vida do crente e daqueles que só falam e não vivem. O crente é meio louco. O crente é meio doido. E o povo do mundo, em meio às provas, eles tomam outro caminho. Mas o crente glorifica o Senhor. Aí a senhora está ministrando aqui, eu falei assim, veja só, você que está aqui diz que Deus é bom. Se amanhã você ficar desempregado, Deus continua sendo bom? Se amanhã chegar no seu emprego, o patrão fala assim, eu sinto muito, a crise está muito feia e eu preciso me demitir. Você é capaz de dar um glória a Deus na cara dele? Aí você diz assim, ó, olha para mim, diz assim, pastor do céu, mas meu emprego está... E se Deus quer te promover? Amém. Ah, Desse jeito. difícil pregar, viu, gente do céu? Fazer com que o povo entenda o que você está falando é complicado. Vai dar o melhor, né, pastor? Presta atenção, olha para mim. Olha para mim.